Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vamos lá. O início do versículo nos diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Ok? Então Jesus ele estava em missão de divulgar o cristianismo, divulgar a doutrina, divulgar os ensinamentos dele. E ali então ele ia de cidades e até nas aldeias. Aí para nós aqui no Brasil, nós entendemos que aldeia seria algo indígena, né? Para a pessoa que mora no interior, a aldeia seria um local onde não tem casas, né? Muitas casas construídas. Alguns locais têm barracos, outros têm, digamos assim, como fosse, né, uma tenda, né, construída. Ou seja, não é uma cidade formada ainda. Aldeia seria algo em formação. E cidade já é uma cidade formada, ok? Nos dias de hoje. Na época de Jesus significa a mesma coisa. Por exemplo, Jerusalém, alguns bairros de Jerusalém já tinha cidades formadas, residências construídas, ruas construídas. Já tinha toda a infraestrutura de uma cidade pronta. Já uma aldeia seria um bairro em desenvolvimento. E imagine que você tem um bairro a qual ele já tem rua, tem asfalto, tem esgoto, tem luz elétrica, tem telefone, internet, né, nos dias de hoje. Aldeia seria um local onde ainda nem asfalto tem. Um local onde a energia elétrica chega, mas precariamente. Onde a água, né, chega, a água encanada, mas chega de uma forma difícil. Não é para todas as casas, ou seja, é um bairro em desenvolvimento. Jesus foi pregar, ensinar e falar do cristianismo em cidades formadas e também em bairros locais que estavam em desenvolvimento. Esse é o significado de cidades e aldeias. Continuando. Ensinando nas sinagogas deles. O que quer dizer isso? Então Jesus pregava dentro da igreja? Não. O que significa? Sinagogas eram locais como fosse hoje. Por exemplo, existem muitas cidades, bairros, que a referência do bairro é uma igreja católica, ok? A maioria das igrejas católicas são construídas na área central, onde um ponto de referência daquele bairro ou cidade. A sinagoga dos judeus na época era a mesma coisa. Sinagoga é como fosse uma extensão, uma filial do grande templo, certo? Tinha um grande templo, então ele tinha filiais em cada bairro para que o povo pudesse com mais facilidade adorar e fazer todos os rituais dos judeus. Então, sinagogas deles quer dizer o quê? Eram pontos de referência onde se juntavam muitas pessoas. Dá a entender que Jesus pregava dentro das sinagogas, certo? Mas isso é um equívoco. Por quê? Jesus ele não era uma autoridade da religião dos judeus. Então, no começo, até que ele foi bem recebido, mas depois de um tempo, ele não era bem recebido dentro das sinagogas, ok? Então, Jesus ele ensinava como fosse em uma praça. Imagine que existem as igrejas católicas, onde eles estão em uma praça muito grande. Por exemplo, se eu vou fazer um estudo bíblico em uma praça, a qual nessa praça tem a igreja católica, com certeza eu não vou ser bem recebido para dar o estudo bíblico dentro da igreja católica, porque não pode, por regra da igreja católica, eu não posso ser recebido para dar um estudo bíblico dentro dessa igreja. Mas na praça, nada nos impede de fazer um estudo bíblico público, né, ao ar livre, na praça, porque a praça é pública. Dentro da igreja não é pública, ela é uma área internacional, certo?
Então, quando você vê que Jesus pregava nas sinagogas, nem sempre era dentro das sinagogas. Até mesmo porque Jesus ele era acompanhado, por exemplo, por doentes, pessoas que tinham problemas de saúde e mulheres. Nenhuma sinagoga dos judeus aceitava que mulheres entrassem dentro da sinagoga e muito menos do templo. Ok? Então, Jesus, como ele pregava para o povão, eu, posso te dizer com certeza que Jesus nem sempre pregava dentro das sinagogas, certo? Continuando o versículo. E pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus ia para esses locais principais, onde tinha muita gente. Jesus ali, ele pregava o evangelho do reino, a salvação através dele, através do pedido de perdão, porque Deus perdoaria as pessoas e outras regras que Jesus pregava. Jesus também curava os enfermos e as moléstias. Enfermidade e moléstia. O que seria? Enfermidade é quando você tem, por exemplo, você é cego. Moléstia é quando você tem uma dor de cabeça, quando você tem uma dor na perna, quando você tem, digamos assim, você torceu o pé e você tem muita dor. Isso é a moléstia, ou seja, dores que o povo tinha. Ok? Vamos para o próximo versículo.